Este vídeo tem o propósito de apresentar uma atividade processual da disciplina Bases Científicas da Medicina 2, que tem como docentes os professores Ana Paula e Giovan, e tem como acadêmicos o Arenildo Firmino, essa pessoa que vos fala, o Daniel Borges, a Alice Kelly, o Ítalo Rei, a Letícia Helena e a Alice Abigail. Bem, nós temos dois objetivos principais. Primeiro, discutir acerca de um artigo científico na área da saúde. Segundo, avaliar a aplicabilidade desses dados na atividade na vida cotidiana profissional. Sabe qual é este artigo? Estimativa de pessoas com diagnóstico de câncer no Brasil. Vamos a ele. A gente escolheu esse artigo porque ele tem alguns pontos importantes em que a gente pode questionar se está 100% correto, se poderia ser feito de uma maneira mais adequada. A gente fez essa marcação, que a gente pode mostrar aqui, que são as marcações para facilitar a apresentação e ficar mais fácil o entendimento assim, no decorrer da explicação. Certo? A gente tem o artigo com uma estrutura bem simples, que é o resumo, ali em cima a introdução, métodos, tem os resultados, a discussão e a conclusão. Certo, então vamos por partes. O resumo ele é do tipo informativo, ele descreve bem assim, o que eu trabalho bem no geral, que esse é o objetivo do resumo, né? E a gente tem aqui a introdução, que na introdução, o que é interessante dessa introdução é que ele utiliza de forma um contexto histórico para apresentar o problema para a gente, que é a função da introdução dentro da pesquisa, dentro do artigo, que é nos apresentar um objetivo do trabalho, o objetivo da pesquisa, porque tem que ter um objetivo, né? Nenhuma pesquisa é feita do nada, tem que ter um motivo. O objetivo, a gente tem dois tipos de objetivo, que é o objetivo geral e o objetivo específico. Nesse artigo, a gente vê muito claramente o objetivo específico, mas a gente não vê um objetivo geral nele, que seria algo mais amplo. E a gente também não vê a presença de uma pergunta, a gente não vê um questionamento, porque todo objetivo tem que ser descrito na forma de um questionamento, que seria o mais ideal, né? Aqui nos métodos a gente tem vários pontos a analisar, né? Nos métodos a gente tem que foi realizado um estudo transversal, foi o tipo de estudo realizado por eles. A gente tem a população que foi utilizada, que eles utilizaram para fazer a pesquisa, né? Que são os brasileiros, o cálculo amostral que eles usam que a gente usa, né, no geral, para apresentar dados, números, assim, que é um valor quantitativo da coisa. A gente tem aqui o cálculo, né, o processo da seleção da amostra, que é necessário ter uma seleção específica para poder dar maior confiança ao trabalho, né, para ter um respaldo maior. E o local que foi feito o estudo, né, que foi no Brasil, foi feito aqui no Brasil. Aqui foi realizado em domicílios por amostra aleatória simples, todo nos parâmetros, né? Aqui a gente tem a amostra que foi realizada em 64.348 domicílios, sendo realizadas 60.202 entrevistas. O instrumento de coleta, né, que é bem importante também deixar claro durante o trabalho, que eles utilizaram o IBGE, né, os dados, e a maneira da qual é realizado o trabalho, né? Que eles analisam. Aqui tem os questionamentos que foi utilizado durante a pesquisa, né? Tem todos os questionamentos que eles levantaram. Aqui tem um intervalo de confiança, que é justamente por isso que são feitos os cálculos mais acima, e os aspectos éticos, né? Que eles necessitam da aprovação para poder realizar a pesquisa, para proceder com a pesquisa, certo? Aqui a gente já tem os resultados, certo? Os resultados é a parte quantitativa, é a parte em que apresenta dados e números que foram coletados. Nos resultados é muito interessante que se utilize de gráficos e tabelas, porque tanto foi um questionamento levantado por nós aqui, que
era bem interessante apresentar os dados em forma de tabela em colunas, tabelas em os gráficos, poderiam, assim, são maneiras mais fáceis, eles são facilitadores para entender esses dados que foram coletados, né? Aqui a gente na discussão tem a interpretação dos dados. A interpretação dos dados foi citada de uma maneira bem clara. E os gráficos e tabelas que estão apresentados aqui, eles seriam mais interessantes lá nos resultados. Foi um questionamento nosso, que seria bem interessante essa... Não é nem a modificação, seria uma realocação desses gráficos e tabelas para os resultados, né? Que tem a exemplo de variável qualitativa, né? Eles mostram aqui de nominal, né? Masculino e feminino. A gente tem os gráficos de colunas, que também são bem didáticos, eles facilitam bastante o estudo. A gente tem um gráfico também, assim, um gráfico não, né? A gente tem dados aqui mostrando que utilizaram um cálculo de uma média, né? Para a média de diagnóstico em anos. Aí aqui a gente tem a fórmula que é utilizada para fazer o cálculo. Mas aqui a gente tem vários dados que são interessantes para mostrar, né? As mulheres no câncer de mama, a idade média são 49 anos, no colo de útero são 35 anos, que são bem úteis para o decorrer do trabalho deles. Aqui a gente já tem uma parte mais que é uma comparação, né, do trabalho deles com trabalhos de outras pessoas. E aqui tem um exemplo da interpretação dos dados, que são os dados que foram utilizados também nesses outros trabalhos para facilitar, né, a correlação entre os dados e a historicidade da doença. Aqui a gente já encontra a limitação para a realização do trabalho, que também foi outro ponto que poderia ser diferente. É bem interessante que essas limitações entrem na conclusão, que vai facilitar também até a estrutura, assim, a modelagem da estrutura do trabalho em si. Aqui já na conclusão a gente vê alguns pontos importantes também que eles citam, que é a importância do estudo realizado, assim, uma motivação maior, né, da importância para a qual foi feito aquele estudo, a interpretação dos motivos de disparidade e as perspectivas futuras que eles dão aqui também na conclusão, que eu acho que ficaria mais perfeito se eles tivessem utilizado essas limitações junto desses dados, que isso facilitaria, ficaria de uma maneira didática melhor. E aqui a gente tem as respectivas referências para que eles utilizaram para fazer o trabalho, né, a pesquisa deles. Após a avaliação do artigo pelo acadêmico Daniel Borges, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a utilização desses dados na nossa vida profissional. Perceba o seguinte, o Daniel trouxe lá na tabela 2, quando ele apresentou, o seguinte dado. Homens acometidos, a idade média para homens acometidos com câncer de próstata é 65 anos. Pois bem, a literatura nos recomenda a fazer exames preventivos de câncer de próstata aos 50 anos, a partir dos 50 anos. Ora, por que não fazer um exame preventivo aos 70, aos 80? Percebam que não justificaria a gente fazer depois da idade média de acometimento de câncer de próstata. O artigo nos traz uma informação importantíssima, que a média de acometimento de câncer de próstata em homem é 65 anos. Daí porque a literatura nos recomenda fazer exames preventivos a partir dos 50 anos. Exceto com pessoas, com pacientes que têm histórico familiar, que aí cai para 40 anos de idade. Percebo que as informações contidas no artigo é de grande valia. O artigo também traz informações importantes acerca do câncer de colo de útero. Vocês perceberam lá quando o Daniel apresentou, por exemplo, que o artigo traz a importância do exame ginecológico, do preventivo ginecológico. O artigo também traz a importância da vacina do HPV, um dos principais causadores do câncer de colo de útero.
O artigo também traz a informação de que a importância do tratamento precoce para o câncer de colo de útero logo após o diagnóstico. Então são informações que estão contidas no artigo que podem ser extraídas para a vida profissional. Percebam que os dados, as informações que a gente tem dentro do artigo nos condicionam a tomar decisões mais assertivas. E é assim que finalizamos esta atividade processual.